Agora a gente vai até Israel para a gente conversar com o Henry Galski. Ele que acompanha tudo de pertinho, está lá em loco. Henry, boa tarde para você, boa noite por aí. Quero que você conte para a gente um pouco sobre essa pressão de Israel em relação ao Hamas pela libertação de reféns, também sobre essa possível movimentação, incursão, por terra. Queria que você trouxesse um pouco do cenário nesse momento por aí. Muito boa noite para você, boa tarde daqui. Boa tarde para vocês, boa tarde a toda a audiência. Na verdade, Israel pressiona o Hamas de duas formas em relação aos reféns. A primeira delas, da maneira como o discurso, Israel diz abertamente que não vai interromper o bombardeio à faixa de Gaza até que todos os reféns sejam libertados. Hoje, o porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, informou que notificou já 97 famílias em Israel sobre o sequestro de seus familiares. Então, é possível que haja mais do que 100 reféns, porque há casos, inclusive, de famílias inteiras tendo sido sequestradas. Então, não necessariamente 97 famílias notificadas sejam só 97 pessoas. Por outro lado, há também toda a intensificação da conversa de bastidores, até porque a gente fala de mais de 17 nacionalidades, pelo menos 17 nacionalidades, entre todos os sequestrados pelo grupo terrorista Hamas. Ao mesmo tempo, a gente tem hoje aqui em Israel a presença do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, que se encontrou com familiares, cidadãos norte-americanos, cujos familiares estão sequestrados na faixa de Gaza nesse momento. Essas são as informações relativas aos reféns. Israel continua bombardeando a faixa de Gaza porque disse que vai continuar a fazer uma varredura. As palavras do chefe do exército, inclusive, Herzi Halevi, foram: nós vamos desmantelar o Hamas. Ele usou um verbo aqui em hebraico, lefarek, que significa desmontar ou desmantelar. Então, é a primeira vez que Israel faz uma declaração como essa, abertamente, em relação a todos os conflitos anteriores, e a gente não sabe exatamente o que significa. O que a gente sim sabe é que as lideranças do Hamas que estão na faixa de Gaza estão possivelmente resguardadas em bunkers, e o que leva à sua segunda pergunta da incursão em terra. Não será possível eliminar, como é o objetivo do Exército de Israel, de forma aberta, as lideranças do Hamas apenas por meio de bombardeios com a força aérea, já que possivelmente eles estão em túneis fortificados, em abrigos com bunkers e possivelmente até com a presença dos próprios reféns. A gente não tem como afirmar, mas é uma das possibilidades que vem sendo tratadas aqui. E aí é possível que seja feita uma incursão terrestre, ainda não está claro, ainda não há uma determinação quanto a isso, mas os indícios levam a crer. Pelo seguinte, só para encerrar esse comentário, Israel está fazendo um profundo esvaziamento de todas aquelas comunidades que foram diretamente atacadas pelo Hamas no último sábado, inclusive na cidade de Sderot, que é a maior cidade que fica ali ao lado da faixa de Gaza, tem 30 mil habitantes, para Israel é um número considerável. Essa cidade está sendo esvaziada, o que leva, a gente pode inferir, não afirmar, que uma ação terrestre pode estar a caminho. Henry, quando você está falando, a gente está acompanhando imagens ao vivo do avião que decolou da base aérea em Brasília, um avião extra da Presidência da República com capacidade para 40 pessoas, que foi enviado, então, pelo governo brasileiro para repatriação dos brasileiros. E como a gente comentou um pouquinho mais cedo aqui no 360, vale a gente lembrar que o governo brasileiro deve, inclusive, nesse trabalho de envio de aviões da FAB, também trazer cidadãos de outros países. O Chile e o Paraguai também pediram apoio do governo brasileiro para isso e o governo sinaliza que deve atender também. Henry, continuando com você, você tem feito um trabalho brilhante aqui, trazendo um retrato justamente de como está a situação Obrigado. aí em loco, em Israel. Queria que você trouxesse um pouco sobre como está a situação de momento, em especial com a tensão que tem ampliado ali ao norte de Israel. Bom, primeiro, obrigado pelas suas palavras, eu realmente fico muito agradecido. Aqui no norte, em especial mais ao norte, houve uma série de alertas emitidos pelas sirenes de aviso à população que vive especialmente na fronteira com o Líbano. Existe, claro, uma expectativa de que essa frente ela vai ser aquecida. No momento que a gente pode dizer, porque essa é a posição oficial do Exército em relação a isso, é que a situação na fronteira entre Israel e o Líbano é estável. Existe uma calma por aqui, mas é uma calma tensa, uma calma silenciosa, como se a gente estivesse aguardando um próximo passo.
A tendência, na verdade, uma possibilidade é que a estratégia do Hamas nesse momento seja tentar vincular a fronteira sul, né, no caso a faixa de Gaza, a fronteira norte ocupada pelo Hezbollah ao sul do Líbano. Por enquanto isso não aconteceu. Houve alertas, depois esses alertas foram corrigidos como alertas falsos de mísseis, mas mesmo assim o que aconteceu ao longo do dia de hoje foi que Israel chegou inclusive a tornar ativa a bateria antiaérea Patriot, cedida pelos norte-americanos. Então, porque possivelmente há um medo muito grande de cometer um segundo erro. Um erro gravíssimo foi cometido no último sábado e o Exército está temendo cometer um segundo erro. Apenas para complementar, houve um recrutamento de uma convocação dos reservistas em massa e uma parte considerável desses reservistas, a gente pode vê-los nas estradas, está sendo encaminhada justamente para a fronteira norte. Isso também pode ser um indício de que há uma expectativa de que algo possa acontecer por lá. Excelente, Henry Gauski, muito obrigada pelas suas informações ao vivo aqui direto de Israel. A gente conta com você no decorrer da programação para trazer mais informações em loco. Obrigada, até já já.